Milionário descobre que o mendigo negro que salvou seu filho é seu filho perdido. Victor Olivetti era um nome conhecido nas ruas de São Paulo. Um milionário que dirigia carros luxuosos e morava em um dos apartamentos mais caros da cidade. O sucesso não trazia felicidade e Victor sentia isso a cada dia. O peso da riqueza o envolvia como um manto pesado. Sentado em seu carro esportivo, ele observava as pessoas na calçada. Sorrisos forçados, olhares vazios e, principalmente, a dura realidade da pobreza. Era uma cena que ele tentava ignorar, mas que agora parecia gritar em sua direção. Naquele dia, enquanto acelerava em direção ao trabalho, algo inexplicável aconteceu. Uma criança, pequena e vulnerável, surgiu do nada, correndo descontroladamente pela rua. O coração de Victor disparou. Ele pisou no freio, os pneus gritaram contra o asfalto e ele viu tudo em câmera lenta. Porém, antes mesmo de sentir alívio por não ter atropelado a criança, o choque fez o peito de Victor apertar. O mendigo olhou para ele com um brilho profundo nos olhos, como se estivesse fazendo mais do que apenas salvar uma vida. Desprezo inicial se transformou em curiosidade inquietante. Quem era aquele homem? E por que tinha feito algo tão surpreendente? Victor não conseguiu tirá-lo da mente. O mundo exterior, que antes parecia apenas um emaranhado de luxo e superficialidade, agora pulsava com uma nova intensidade. Algo significativo que ele não podia ignorar. Ele precisava retribuir de alguma forma. Determinado, depois de um dia tumultuado, Victor decidiu procurar o mendigo. A cidade estava diferente, mais cheia de nuances. Ele encontrou Daniel sentado em um banco, olhando para a rua com uma tristeza que furava o coração. Quando Victor se aproximou, ficou surpreso. Nos olhos de Daniel havia uma familiaridade irritante. Algo nele parecia conhecido. Eu quero te ajudar, disse Victor, sentindo um nó na garganta. A expressão de Daniel mudou para dúvida e desconfiança, e Victor percebeu que estava lidando com mais do que um simples encontro. Havia algo mais profundo ali, uma conexão inexplorada. À medida que conversavam, Victor começou a descobrir as cicatrizes de Daniel. O homem que ele inicialmente desprezara carregava uma dor que Victor conhecia bem. E então, uma revelação chocante. Daniel era seu filho perdido, sequestrado anos atrás. O caos e a confusão tomaram conta de Victor. Ele queria pular para frente do tempo e abraçar aquele que sempre foi seu, mas o medo da rejeição e o peso do passado o seguravam. Mas não era apenas a história deles que estava em jogo. Simone, sua assistente ambiciosa, observava tudo de longe. Com um olhar calculista, ela planejava reverter a situação em seu favor, sacudindo ainda mais a frágil estrutura que Victor tentava construir com Daniel. Simone tinha seus próprios segredos, e suas intenções podiam ser tão destrutivas quanto as que tinham separado. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Victor e Daniel trocavam palavras, uma conexão que parecia muito mais forte do que um simples encontro, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. O sol, que antes brilhava intensamente, começou a se esconder atrás de nuvens escuras. Uma sensação de tensão pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. Victor tentava se concentrar nas histórias de vida de Daniel, quando um grito ecoou pela rua, cortando o murmúrio da cidade. Não! Uma mulher corria em direção a eles, apavorada. Seu rosto estava pálido e as mãos tremiam. Victor reconheceu aquela mulher. Era a governanta da sua antiga casa, alguém que ele não via há anos. Victor, você precisa vir comigo, é urgente.
A urgência na voz dela fez o coração de Victor acelerar. O que está acontecendo? Ele perguntou, enquanto a mulher o puxava pelo braço. Daniel olhou confuso, a dor de sua própria realidade horrorizada pelo desespero da mulher. É sobre a sua esposa, Victor. Ela tá se machucando. Você precisa ir agora. As palavras dela explodiram como um balde de água fria. O quê? O que poderia ter acontecido? A mente de Victor girava. Ele não via Helena, sua ex-esposa, há tanto tempo, desde que a vida dele tinha se tornado uma rotina de negócios e riqueza vazia. Ele olhou para Daniel, seus olhos se entrelaçando em uma mistura de preocupação e confusão. Eu já volto. O olhar de Daniel disse tudo. Suas emoções flutuavam entre a necessidade de ter um pai e a dor da rejeição. Mas Victor não podia deixar a mulher sozinha. Ele seguiu-a, correndo em direção à escuridão que se aproximava. Sentia o sabor amargo do medo na boca e espuma nervosa na barriga. Quando chegaram a uma rua lateral, a cena que encontraram fez o mundo de Victor desmoronar. Helena estava lá, caída sobre o chão, sangrando. O desespero a envolvia. Ela olhava para cima enquanto a ambulância chegava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E lágrimas que pareciam gritar por ajuda. Mas ao lado dela estava alguém, uma figura familiar. Era Simone. Ela estava de pé, com um sorriso que não combina com a urgência do momento. Você não deveria estar aqui, Victor, ela disse, como se fosse tudo um jogo. Eu tentei avisá-lo. Sua voz era fria e cortante. O corpo de Helena tremia, e a expressão de Simone era de satisfação ao ver a desgraça se desenrolar diante deles. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você fez? O eco de sua própria voz o surpreendia. Ele olhou para Daniel do outro lado da rua, suas feições carregadas de confusão e dor. O que estava acontecendo? Como Simone poderia estar envolvida nisso tudo? Uma revelação estonteante atingiu seu coração como um soco. Simone sempre esteve atrás de seu sucesso, mas agora parecia que ela tinha outros planos, e isso incluía a dor de sua família. Mas havia mais. Diante da confusão, finalmente, Helena olhou fixamente para Victor. Em meio às lágrimas, com uma voz baixa e fraca, ela disse: Você não sabe, não é só sobre nós. Daniel. Sua respiração se tornou irregular. Seria essa a revelação final que todos temiam? Era como se todo o peso do mundo estivesse apoiado sobre a arcada de Victor. O que mais ele não sabia? Enquanto Daniel se aproximava lentamente, Victor estava dividido entre a necessidade de proteger seu filho e o choque do que estava prestes a descobrir. Ele olhou diretamente para Helena, sentindo o nó em sua garganta se apertar. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo para sempre. O que mais estava escondido sob o peso dessas verdades dolorosas? O que significaria para todos eles? A linha entre passado e presente estava prestes a ser reescrita, e tudo poderia desmoronar. Enquanto Daniel se aproximava lentamente, Victor sentiu seu coração disparar. Ele sabia que precisava ouvir o que Helena tinha a dizer, mas uma parte dele estava aterrorizada. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Helena, com lágrimas escorrendo, parecia estar lutando para se recuperar. As últimas palavras saíram de seus lábios como um sussurro. Daniel, não é só sobre nós. Ele é seu também. As palavras ficaram pairando no ar, como uma bomba prestes a explodir. Victor piscou, tentando entender. O que você quer dizer? Seu tom estava entre a confusão e o desespero. A revelação a atingiu como um raio em dia claro, abalando tudo ao seu redor. As mãos de Daniel tremiam. Ele olhou para Victor, e por um momento tudo parou. Então, em meio àquela revelação, a cena se transformou. O som de sirenes ecoou mais forte. Mas não era só isso. Uma sombra surgiu entre eles. A figura de Simone, que antes estava se divertindo com o caos, agora parecia mais ameaçadora. Com um sorriso gélido, ela disse: Ah, Victor, você realmente não sabia? Daniel não é só seu filho perdido. Ele é parte de uma herança que você nunca quis ver.
confusão se transformou em choque absoluto. O corpo de Victor paralisou. O que Simone queria dizer com herança? Foi como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Daniel não era apenas seu filho, mas também um ativo em um jogo que ele não compreendia. O olhar desconfiado de Simone era um aviso, uma provocação. O rosto de Helena ficou pálido ao ouvir Simone. Um novo medo se instalou nas expressões de todos. O que? O que você está dizendo? Helena questionou. Sua voz fraquejou. A tensão cresceu e a atmosfera pesada se transformou em tempestade. Simone deu um passo à frente, sua postura triunfante. Seu filho tem direitos. Direitos que você não está cumprindo. Comecei a juntar os pontos muito antes de você. Todos esses anos, Victor, eu fiz o que você não pôde. E agora, com a presença dele, tudo pode mudar. Cada palavra dela cortava como uma faca, a traição se transformando em escândalo. Victor olhou para Daniel e depois para Simone, sua mente girando. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Por favor, você está mentindo, disse ele. Embora uma parte dele começasse a acreditar, Daniel, com os olhos cheios de angústia, mal conseguia respirar. É verdade, pai. A voz dele se quebrou. O que isso significa? Victor não sabia o que responder. O caos interno tomou conta. Os rostos conhecidos começaram a se tornar estranhos. Perdas e segredos brotavam como ervas daninhas em um jardim abandonado. Simone apenas sorriu, como se já tivesse vencido. Enquanto isso, atrás deles, um grupo de pessoas começou a se aglomerar, olhando a cena se desenrolar com murmúrios e olhos esbugalhados. Olha, é o milionário! E aquele cara é o mendigo, certo? Vozes murmuravam, e a pressão aumentava. O alvoroço cresceu, e as tensões sociais apenas pioravam. Victor podia sentir o peso das expectativas esmagando-o. O que as pessoas iriam pensar? E a emergência com Helena ainda pairava no ar, aumentando o pânico. Simone, como que respondendo ao tumulto ao redor, continuou. E lembre-se, Victor, se você não me ajudar, eu vou expor a verdade para todo mundo. O mundo precisa saber que a sua família perfeita é uma farsa. O que ela dizia era um ataque. A questão não era mais apenas o que estava em jogo para ele, mas para Daniel também. Não, não pode ser assim, Victor gritou, quase implorando. Mas o que ele poderia fazer diante de uma verdade tão devastadora? Ela pegou a mão de Daniel, forçando um sorriso, e isso foi o suficiente para arrebentar seu mundo. Você vai escolher, Victor, o que você realmente quer proteger. A pergunta ficou ecoando em sua mente enquanto ele se debatia entre o amor paternal e a ameaça de perder tudo. Isso não era mais uma simples reunião de família. Era uma batalha por vínculos, ambições e segredos obscuros que agora estavam à vista. Enquanto o sol desaparecia atrás das nuvens, revelando uma escuridão ameaçadora, Victor se viu na encruzilhada. O que ele não sabia era que a história estava apenas começando a se desenrolar. A tensão pairava no ar, e enquanto Simone falava, Victor sentia seu mundo desmoronar. A revelação de que Daniel era seu filho, não apenas perdido, mas também uma peça num jogo obscuro, era como um golpe direto no estômago. O olhar de Daniel, confuso e cheio de dor, fez Victor se sentir como um estranho em sua própria vida. O murmúrio da multidão, ao redor, parecia distante, como se a realidade tivesse diminuído ao ponto de só existir entre eles. Mas isso não pode ser verdade, Victor gritou, as palavras saindo num misto de raiva e desespero. Ele queria acreditar que tudo era uma manipulação de Simone, mas a maneira como Daniel olhava, como se estivesse buscando a verdade, o fazia hesitar. Diante de tanta confusão, a cena ao redor deles começou a se tornar mais frenética. Pessoas tiravam fotos, cochichando entre si, a curiosidade transformando a dor da família num espetáculo. Victor, por favor. O que está acontecendo? Eu não entendo. O desespero nas palavras do garoto fez o coração de Victor apertar. Nesse momento ele percebeu que as respostas ainda estavam longe de serem ditas.
Simone, à margem, parecia desfrutar do drama. Seu sorriso gélido apenas intensificando o horror da situação. Você sabe, Victor, o mundo não se importa com o que você quer. Ele se importa com o que você esconde. E eu tenho as cartas certas para jogar. Em sua mente, o pensamento crescente começou a se formar. Como ela sabia de tudo isso? O que mais não estava revelado? Antes que qualquer um pudesse reagir, a gritaria cresceu por trás deles. Socorro! É uma emergência. Uma mulher da multidão começou a gritar, correndo em direção a eles. O olhar de pânico em seu rosto fez toda a cena se silenciar. Alguém caiu. Ela apontou para o outro lado da rua, onde um homem, aparentemente desmaiado, estava rodeado por pessoas. A multidão rapidamente virou suas atenções, e o foco de Victor se partiu. Naquele instante, tudo parecia estar conectando em fios quebrados. Daniel, fique aqui. Ele se virou, mas era tarde demais. Daniel estava agindo por impulso, se aproximando do homem caído. Não, Daniel. Victor gritou, mas não conseguiu alcançá-lo a tempo. A cena se desenrolou lentamente. Daniel se inclinou sobre o homem, tentando ajudar, e antes que Victor pudesse intervir, um grito ensurdecedor cortou o ar. Uma voz conhecida. É ele, é o meu pai. O mundo de Victor parou. A mulher que acabara de correr, com o cabelo desgrenhado e lágrimas nos olhos, era Valéria, uma ex-namorada de sua juventude, alguém que ele nunca esperaria ver naquele momento. O que você está fazendo aqui? Ele mal pôde perguntar. Eu só queria que ele soubesse. Valéria soltou, sua voz tremida. O homem caído na rua, ela apontou. Ele é seu irmão, Victor. Ele nunca soube. A revelação explodiu como uma bomba, fazendo tudo ao redor parecer confuso e distante. O peso da verdade caiu sobre ele e sua mente girava. Daniel encarou Victor, e a incompreensão nos olhos dele fez Victor vacilar. Isso não pode estar acontecendo. Simone ficou em silêncio, percebendo que o drama tinha inesperadamente mudado de rumo. O que mais Victor não sabia? Ele olhou para Daniel, para Valéria, e de volta para o homem caído. O nó na garganta apertou ainda mais. Diante da calamidade e da confusão, a verdadeira natureza das relações começava a emergir como uma tempestade. O que mais você sabe, Valéria? Victor perguntou, seu rosto pálido, sentindo a carga de histórias não contadas e segredos profundos se acumulando ao seu redor. A verdade estava se desenrolando em um emaranhado de revelações. E à medida que mais segredos eram expostos, Victor percebeu que a luta apenas começava. O olhar de Daniel, agora cheio de medo e desespero, perguntou, sobre o que você está falando? E o imediato eco do passado começou a ressoar em cada palavra, desvendando mistérios que provavelmente mudariam suas vidas para sempre. Sobre o que você está falando? A confusão era palpável e Victor podia sentir a pressão subindo. As palavras de Valéria ecoavam em sua mente como um tambor, cada batida uma nova revelação. Elas precisam saber, Victor. Valéria insistia, seus olhos arregalados. Seu irmão, ele precisa de você. O corpo de Victor formigava. Isso não fazia sentido. Como poderia existir mais em seu passado, mais pessoas? Porque ele não sabia disso. O murmúrio da multidão crescia e a tensão aumentava enquanto os olhares curiosos se voltavam para o homem caído. A cena se tornava um espetáculo e cada rosto na multidão parecia se divertir com o caos à sua frente. A dor de Daniel contrastava com a expectativa das pessoas e Victor tentava acalmar tudo isso em sua mente. Mas as peças não se encaixavam. Por que você não me disse antes? Perguntou ele, levando a mão à cabeça, se sentindo tonto. Valéria hesitou. Mas então, com a determinação que só vem das revelações chocantes, ela continuou. Por causa do seu pai. Ele fez coisas horríveis. Ele escondeu tudo. O sequestrado foi Daniel, mas ele não é o único. Existem mais. As palavras dela cortaram o ar. Mais? Mas como assim? Victor gaguejou, a confusão crescendo como um furacão dentro dele.
Daniel estava tão próximo e agora a possibilidade de uma tragédia ainda maior se aproximava. Ele nunca te disse, mas há outros irmãos. O que aconteceu naquela noite foi tudo parte de um plano. E seu pai, ele sabia. O sangue de Victor fervia. A menção do pai, aquele que ele sempre admirou, o homem que parecia invencível. Como um homem íntegro poderia estar enredado em uma teia tão obscura? Por favor, você precisa sair daqui. Valéria implorou, com pressa no olhar. Se a verdade vier à tona, será um jogo perigoso. Não apenas para você, mas para Daniel também. O impulso de proteger o filho o atravessou, mais forte do que o medo. Nesse instante, um novo grito cortou o ar. Ele está acordando! No chão, o homem passou a mover-se, e todos se aproximaram. Entre os rostos curiosos da multidão, Victor percebeu algo familiar. O coração dele disparou. Era o olhar. Era quase idêntico ao de Daniel. Papai, o homem exclamou, e o mundo de Victor parou novamente. Aqueles olhos tinham uma profundidade que ecoava tanto em Daniel quanto nele. A queimadura da verdade agora era insuportável. Não! A voz de Victor explodiu. Uma mistura de raiva e desespero. Quem é você? O entrelaçamento de histórias antigas começava a desfiar as linhas do presente. Daniel estava ao lado dele, aterrorizado, segurando a mão do pai, buscando segurança. Victor, não podemos ficar aqui. Valéria insistiu e sua urgência pegou Victor de surpresa. Ele olhou para Daniel e sentiu o nó na garganta firmar-se novamente. O que está acontecendo? O que mais você esconde? Eu não sei, Daniel respondeu, os olhos lacrimejando. Mas ele parece comigo. Simone observava a cena, um sorriso involuntário se formando em seu rosto, como se tudo fosse um jogo e os personagens da narrativa estivessem se desenhando com a tinta mais escura. Ó, Victor, você realmente achou que poderia esconder isso para sempre? A verdade sempre vem à tona. A provocação arranhava nas intenções dela, e aumentar a tensão parecia sua única razão de estar ali. Valéria, com lágrimas nos olhos, começou a contar. Você é parte de um cenário muito maior, Victor. Seu pai, a riqueza, tudo isso se entrelaça a uma história de traições e segredos. E se não acordar, você acabará condenado. O homem no chão agora estava sentado, recuperando consciência, e tudo parecia caminhar para um clímax explosivo. Não. Não desta forma. Victor gritou, impotente. O silêncio aumentava a cada segundo, como a economização de um fôlego antes de um mergulho. O que mais ele não sabia? Quais verdades estavam enterradas na escuridão de sua história? Daniel, olhando para o pai, parecia entender que a revelação não era apenas sobre eles, mas a cada membro da família. Ele não era o único a naufragar neste mar de segredos. A multidão começou a dispersar um pouco, mas o clima de expectativa só aumentava. O homem no chão olhou diretamente para Victor, a expressão dele mudando de confusa para clara. Victor, eu sou mais do que só seu irmão. O que mais ele tinha a dizer? O que viria a seguir? O choque ardia, e a revelação ainda estava por vir. Os olhos de Daniel brilhavam com um misto de esperança e horror, e enquanto o homem começava a falar, Victor sentiu seu mundo mais uma vez prestes a mudar. Ele é seu irmão. As palavras flutuaram entre eles, um sussurro que cortou o ar e fez todos na rua prenderem a respiração. Victor ficou paralisado, olhando para o homem que aparentemente havia desmaiado. Ele não sabia se sentia mais chocado com a presença de Valéria ou com a revelação devastadora. O irmão? Como? Isso era possível? Uma parte dele queria acreditar que era uma alucinação, um truque cruel de sua mente. Você não pode estar falando sério, gritou Victor, com a voz trêmula. Quem é você? Ele se voltou para o homem, que agora se apoiava em uma das mãos, tentando se levantar. O olhar dele era familiar. Um sentimento estranho e inconfundível disparou no peito de Victor. Sou Miguel, o seu irmão, o que você não sabia. A voz dele soava fraca, mas havia uma determinação que iluminava seu olhar. Fui separado de você quando éramos crianças.
Fui levado por causa das brigas da família, por conta do nosso pai. A multidão murmurou, os rostos se virando para a cena se desenrolando. Victor sentiu que o chão estava cedendo sob seus pés. Seu pai, o homem que tinha sempre em alta conta, agora se tornava o vilão da sua própria narrativa. Não, não pode ser. Meu pai, ele fez isso. O peso da revelação o esmagava. Ele sabia, sempre soube. E quanto mais você se aprofundava nessa vida de luxo, mais seu passado se escondia, Victor. Miguel pressionou. Eu fui mantido em segredo para proteger a fama da família. Os olhares começaram a se focar em Victor. Alguns em choque, outros com ar de curiosidade mórbida. Simone, que estava ali, observando cada momento, como uma jogadora em um tabuleiro, soltou uma risada seca. Ah, Victor, você não poderia esperar por algo menos dramático. Isso está se tornando um espetáculo. Cale a boca, Victor gritou, sua frustração transbordando. Ele não podia se permitir perder o controle, não agora, com a verdade começando a se desdobrar. Este é o meu irmão, e você, Simone, está no centro disso tudo. Você não percebe? Essa situação é muito maior do que vocês. A frieza dela tornou-se evidente. Com cada palavra, a verdade sobre sua ambição se tornava mais clara. O que ela tinha a ganhar com essa luta? Qual era seu verdadeiro objetivo? Nesse momento, Daniel, que antes estava quieto ao lado de Victor, se aproximou. Seu rosto era um reflexo do conflito interno. E ele sabia de mim? A voz dele tremia. O medo e a confusão eram palpáveis. O recém-chegado Miguel assentiu lentamente. Sim, Daniel, eu sabia de você. E mais, eu sempre estive à sua procura, disse Miguel, lágrimas nos olhos. Por tudo que passamos, por tudo que perdemos. A emoção era intensa, uma onda que parecia irradiar de Miguel. Mas ao mesmo tempo, o clima era denso, como se nuvens carregadas de tempestade pairassem sobre eles. E então, antes que qualquer um pudesse processar tudo, um eco de sirenes cortou o ar. Era uma sombra de autoridade que se aproximava, a luz azul refletindo no asfalto como se dançasse com a tensão da cena. Precisamos sair daqui, Valéria gritou, o pânico crescendo em sua voz, enquanto ninguém sabia o que fazer. E se tudo aquilo não fosse só uma história de família, mas um caso criminal? O que mais estava escondido nesse emaranhado de mentiras? O olhar de Miguel, entre o medo e a esperança, tornou-se um reflexo das emoções de Victor. Sua vida não era mais só sobre riquezas. Agora havia uma guerra de verdades obscuras. Se eles chegarem aqui e descobrirem tudo, Valéria começou a falar. Mas antes que pudesse finalizar, uma pessoa da multidão irrompeu do grupo. Eu tenho algo para dizer. Todos se viraram, surpresos. Era uma mulher, com um semblante urgente e olhar decidido. O seu pai fez um acordo. E não é só isso. Ele traiu você de maneiras que nunca imaginou. As palavras dela caíram como um peso, e o coração de Victor disparou. O que mais ele não sabia? O que mais estava por trás daquela traição? A culpa, a dor e o medo se entrelaçaram enquanto as verdades começavam a se revelar em uma espiral que parecia não ter fim. O que estava em jogo agora não era só uma relação familiar, mas algo muito maior, sombrio e cheio de segredos. A história se aprofundava e Victor sentia a pressão aumentar. A estrutura de sua vida, construída sobre promessas e riqueza, estava prestes a desmoronar sob o peso de revelações ainda mais chocantes. E ninguém ali sabia como as coisas iriam acabar. Ele é seu irmão. O murmurinho se alastrou pela multidão, deixando o ar mais pesado como se todos estivessem em estado de choque. Victor mal conseguia pensar. Miguel, o homem caído, o irmão que ele nunca soube que tinha. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? A voz dele tremia, a cabeça girando com a profundidade da revelação. Eu não tive escolha. Eles me ameaçaram. Miguel puxou o ar com dificuldade. Eu não queria que você soubesse. Mas agora não tem como esconder mais. A urgência das palavras dele cortava o caos ao redor.
Daniel olhava tudo perplexo, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Esse não é o momento, Miguel. Valéria implorou, os olhos dela se movendo rapidamente para a ambulância se aproximando. Precisamos sair daqui. Essa verdade pode nos destruir. A multidão estava agitada, sussurrando, fazendo comentários, o clima já tenso se transformando em pânico. Eu sou seu irmão, e você precisa me ouvir. Miguel insistiu, mas a voz dele estava perdendo força. Victor estava em conflito. Uma parte dele queria ouvir, mas a outra parte queria fugir daquele pesadelo. Simone no canto observava com um sorriso frio, como se estivesse torcendo por um desastre. Temos que ir agora. Valéria puxou Victor pelo braço e ele hesitou, olhando para Daniel, que estava cercado pela confusão. O filho parecia perdido entre as verdades que agora se espalhavam como um fogo descontrolado. E então, do nada, um grito estridente cortou a cena. Cuidado! Uma mulher da multidão, reconhecida por todos, começou a correr em direção a eles. O rosto dela estava pálido, e os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Eles estão vindo. Os corações de todos pararam. Quem está vindo? Victor perguntou, mas a mulher não teve tempo de responder. Foi quando uma figura surgiu, emergindo da multidão, segurando um objeto metálico. É um plano. Victor se encolheu involuntariamente. A cena virou um caos completo. A luz do sol brilhava forte, mas as sombras que se formaram ao redor dele eram sufocantes. O homem avançou, e Victor rapidamente percebeu que era alguém conhecido. Era um ex-parceiro de seu pai. Victor! Precisamos falar. A verdade não é o que achamos que é. As palavras o atingiram como uma marretada. O que você está fazendo aqui? A raiva explodiu em Victor. Mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. O homem parecia preocupado, não vingativo. Seu pai fez um acordo. Ele não só escondeu Miguel, mas também algo muito pior. O que você tem que entender é que tudo envolve Daniel. Ele olhou direto nos olhos de Daniel, a verdade cravada em sua expressão. Se ele continuar aqui, não vai acabar bem. Eles o estão caçando. Os olhares começaram a se voltar para Daniel e a adrenalina aumentava. Caçando? Por quê? Daniel se afastou, confuso e assustado. Os olhos de Miguel estavam cheios de angústia. O que você não me contou sobre nosso passado? O que mais está escondido? Nesse momento, um movimento repentino no meio da multidão chamou a atenção. A gritaria aumentou e as pessoas começaram a se dispersar. A polícia! Eles estão aqui! Vozes gritaram e a cena se desfez em uma histeria aterradora. Victor pegou a mão de Daniel e virou-se para Miguel. Precisamos sair daqui, agora! Mas no fundo, uma pergunta agridoce esqueimava em sua mente. O que exatamente Daniel era para esse jogo e o que mais estava por vir? O ex-parceiro do pai gritou acima do caos. A verdade está em jogo, e todos vocês estão prestes a descobrir um segredo que vai abalar todas as suas vidas para sempre. Victor sabia que a tempestade estava se formando, mais do que apenas palavras e revelações. Algo sombrio estava prestes a acontecer, um choque que iria transformar tudo o que conheciam. Ele precisava agir, mas as perguntas começavam a surgir. O que mais eles ocultavam? Estava a verdade dentro deles, pronta para explodir? O destino de todos estava entrelaçado, e o que viria a seguir poderia ser a última coisa que ele imaginava. As palavras de Miguel pairavam pesadas no ar. Cada letra parecia um eco, esmagando Victor sob o peso da revelação. O que você quer dizer com caçando? Ele tentava processar a informação, mas a confusão o deixava tonto. Olhou para Daniel, buscando alguma resposta, mas o garoto estava completamente perdido. A multidão começava a se agitar. Algumas pessoas sussurravam, outras filmavam com seus celulares, capturando cada segundo daquela cena dramática. A pressão era sufocante, multiplicando a urgência daquele momento. Você precisa entender, Victor. Miguel gritou, sua voz cortando através do tumulto. Seu pai fez um pacto,
Há um grupo que quer vingança. Ele fez algo que vai além do que você pode imaginar. E agora, eles estão atrás de Daniel. Essa afirmativa lançou uma onda de pânico nos olhos de Victor. O quê? Por que eu não sabia disso antes? E foi nesse instante que a mulher que havia corrido em direção a eles antes, agora mais próxima, gritou: Meu Deus, eles estão aqui! O tom de desespero em sua voz fez o coração de Victor disparar. O ex-parceiro de seu pai, que até aquele momento parecia um aliado, começou a recuar lentamente. Victor, você não sabe o que começou. Ele olhou para a multidão como se estivesse esperando uma ameaça se materializar. E então aconteceu. Em meio ao caos, uma explosão cortou o ar e o chão sob eles tremeu. Uma bomba? Victor mal teve tempo de pensar. Ele viu uma cortina de fumaça escura se espalhar. Gritos ecoaram, e o pânico começou a se espalhar como um incêndio. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Uma massa desenfreada de terror. Daniel! Victor gritou, mas a voz dele se perdeu na confusão. Ele viu o menino sendo puxado pela multidão, os olhos arregalados em um misto de medo e confusão. Fique perto de mim. Ele forçou o caminho entre as pessoas que tentavam escapar, mas a onda de pânico era avassaladora. Miguel estava ao seu lado. Temos que sair daqui. Agora! A urgência nas palavras dele era clara. Victor o seguiu, mas enquanto corria, uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. E se tudo isso não fosse só sobre um passado sombrio? E se houvesse algo mais? Valéria! Ele gritou, procurando a mulher que havia clamado por ajuda mais cedo. Onde ela estava? A multidão se movia como ondas de um mar furioso, encobrindo-a. E foi nesse momento que Miguel, ofegante, se virou para Victor. Eu só quero que você saiba, tudo isso não é apenas uma vingança. Às vezes eu não sei como dizer, mas você precisa saber que sua mãe estava envolvida também. O que aconteceu com ela foi parte de um plano. As palavras eram um soco no estômago de Victor. O que ele estava dizendo? Sua mãe, ela não morreu em um acidente. Ela sabia e foi assassinada para esconder a verdade. O impacto da revelação o atordoou. O que mais estava escondido atrás daquelas paredes de sua vida? Você está mentindo, Victor gritou, sentindo que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas a sinceridade nos olhos de Miguel o fez hesitar. Ele queria não acreditar, mas havia uma verdade se formando ali, uma conexão que não podia mais ser ignorada. A multidão continuava a ficar cada vez mais agitada. Os gritos eram mais altos agora e as sirenes já preenchiam o ar, misturando-se ao caos. Victor lutava contra a necessidade de compreender tudo no meio de toda aquela confusão. Daniel finalmente conseguiu chegar até ele, e a expressão no rosto do garoto era um reflexo da luta interna. Papai, o que está acontecendo? O olhar de Daniel estava perdido, como se ele sentisse que as raízes de sua vida estavam sendo arrancadas. Não sei, filho, mas precisamos ir. Os dois se viraram para fugir, mas a fumaça e o pânico começaram a tomar conta. As vozes das pessoas se tornaram um turbilhão, e então um novo grito cortou o ar. Não deixem eles escaparem. Victor virou-se rapidamente, e seus olhos congelaram. Uma figura emergiu da fumaça imponente e ameaçadora. Era Simone, com um olhar frio e calculista. Nunca pensei que chegaria até aqui, ela disse, como se aquelas palavras pesassem mais do que a calamitosa situação. A escolha é sua, Victor. Venha comigo, ou tudo que você ama será perdido. O olhar dela era uma mistura de triunfo e desdém. O jogo está apenas começando, e com isso, a cena ao redor deles parecia girar, o futuro se desfazendo entre as possibilidades de revelações horríveis e decisões devastadoras. O que mais estava por vir? O dilema de quem confiar, quem amar, quem proteger, tudo isso estava prestes a sair do controle. E enquanto a fumaça começava a engolir a cena, uma pergunta persistia. Como tudo isso terminará? A cena estava envolta em fumaça e gritos, e Simone erguia-se como uma tempestade, fazendo todos se calarem. Victor estava prestes a gritar com ela, mas a expressão no rosto da mulher o paralisou.
Aquilo que ela tinha a dizer era mais do que um simples capricho de poder. A urgência em seu olhar era quase palpável. Você não tem ideia do que está por vir, Victor. Ela começou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Você acha que pode apenas escolher quem amar e quem proteger? Essa família? Essa mentira, tudo está prestes a ser exposto. E acredite, não vai ser como você imagina. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu da multidão, batendo à porta de uma van que estava estacionada ali perto. Ele era alto, vestindo um terno cinza, e a maneira como caminhava fazia com que todos o olhassem. A verdade deve ser contada, Victor. Ele gritou, chamando a atenção de todos. Os murmúrios aumentaram. Quem é esse cara? Alguém sussurrou. A tensão aumentava. Miguel olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Daniel, ainda ao lado de Victor, parecia querer entender tudo, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Quem você acha que é para interromper? Gritou Simone, seu tom de voz firme, desafiador. O homem na van não parecia se abalar. Ele olhou fixamente para Victor, e algo em seu olhar era familiar. Eu sou o detetive Almeida. Estou aqui para esclarecer a verdade sobre seu passado. O silêncio se estabeleceu, como se todos respirassem ao mesmo tempo. O que você quer dizer com isso? Victor perguntou, sua voz tensa. O que o detetive tinha a ver com tudo? Seu pai e sua mãe estavam envolvidos em um esquema bem maior do que você imagina, Victor. Muito maior do que apenas sequestros e mentira. O olhar de Almeida se intensificou. Daniel não é o único que está em perigo. A verdade que seu pai escondeu pode arruinar todos vocês. A multidão estava tão agitada quanto um mar revolto. E comentários começaram a brotar, como se todos se preparassem para uma tempestade. Mas que história é essa? Valéria murmurou, incerta. A tensão era tão elevação que todos conseguiram sentir. Victor sentiu o nó na garganta apertar. O que você sabe, Almeida? O que meu pai fez. E foi nesse exato momento que uma expressão de horror tomou conta do rosto de Almeida. Seu pai fez um acordo obscuro. Mas a verdade é, ele teve que sacrificar algo precioso. Algo que você só descobrirá agora. E então, tudo mudou. Antes que alguém pudesse ressoar com as palavras do detetive, uma explosão se ouviu na esquina oposta da rua. O som forte e intenso ecoou como um trovão. O pânico tomou conta. O que foi isso? Gritaram as pessoas, enquanto algumas caíam ao chão, tentando se proteger. A cena se transformou em caos absoluto. Fumaça subia, pessoas corriam, gritando por suas vidas. Victor segurou Daniel com força, puxando-o para baixo, enquanto a luz das chamas começava a brilhar. O olhar de Simone transformou-se em pura frustração. E ela gritou. Isso é um alerta. Victor, você não pode se esconder da sua verdade. Daniel, venha! Gritou Victor, tentando se afastar da confusão. Mas o olhar do garoto estava fixo nas chamas. Papai e Miguel! Ele está comigo. Vamos! Miguel apareceu, pegando a mão de Daniel. Os dois correm em direção ao carro de Victor. E ele sente seu coração acelerar. Mas no fundo, algo em Victor começa a se agitar. O detetive Almeida estava no meio da confusão. Mas ele tinha visto algo. Victor, a verdade, lembre-se, nem todos são quem parecem. Sua mãe, ela sabia dos planos. A verdade pode ser devastadora, mas você precisa saber. As palavras de Almeida cintilavam em sua mente como um aviso. O que mais havia por trás dessas revelações? Seria possível que ele estivesse errado sobre as pessoas que amava? Cada passo que davam parecia levá-los a um novo mistério. Um novo questionamento. Quando finalmente alcançam o carro, a fumaça subia mais pesada, coberta pelo som do pânico. O que mais estava prestes a ser revelado? Como poderiam escapar de tudo aquilo e ainda descobrir a verdade oculta sob seus pés, quando a única certeza que parecia existir era a incerteza de tudo ao seu redor? O que Almeida realmente sabia? E a verdade que estava por vir seria uma bênção ou uma maldição? Victor segurou firme a mão de Daniel enquanto a fumaça densa os envolvia.
Os gritos, os sons de correria, tudo parecia distante, como se fossem personagens em um filme que ele assistia, junto ao caos real se desenrolando diante dele. Temos que sair daqui agora, Ele gritou para Miguel, que estava perto. Mas havia um olhar intenso nos olhos do irmão, que indicava que ele tinha mais a dizer. Dá tempo. Eu preciso explicar. Miguel se adiantou. Mas Victor não podia se dar ao luxo de parar. O mundo parecia estar desmoronando ao redor deles. Enquanto avaliava a situação, um pensamento assombroso o atingiu. E se essa explosão não tivesse sido acaso? E se tudo estivesse interligado, como um quebra-cabeça doloroso? O detetive Almeida, em meio aos gritos, começou a avançar. Victor, isso é maior do que todos nós. Seu pai está por trás de algo que vai além da imaginação. Use isso a seu favor. Sua voz era rasgada, mas podia-se sentir um toque urgente que poderia significar salvação. Mas salvar quem? O tempo corria, e o instinto de sobrevivência falava mais alto. Almeida, não temos tempo para isso, Victor respondeu, puxando Daniel mais para perto. A preocupação dentro dele começou a se transformar em uma bola de fogo. Daniel, vamos. Assim que se viraram para correr, uma sombra emergiu da fumaça. Era Simone. Sua expressão era aquela de quem tinha controle sobre tudo, como se estivesse se divertindo com a desgraça alheia. Você não tem para onde ir, Victor. Ela gritou, os olhos brilhando com um brilho perigoso. Eu sugeriria que você pensasse 2 vezes antes de fugir. O passado está prestes a ser desenterrado. A ameaça escorregou como veneno na língua. As chamas dançavam ao fundo. E o medo de perder tudo era esmagador. Não vou deixá-la controlar isso, Victor gritou, e surpreendentemente Daniel olhou firme para o pai. Precisamos enfrentar isso juntos. A bravura nas palavras do filho fez com que Victor parasse por um segundo. Havia algo renovador na voz dele. Poderia ser a chave da mudança? Eles eram mais fortes juntos. O que mais o mundo poderia lhes tirar? Você não me conhecia como pensava. Miguel tomou coragem para se colocar na frente. Não vou me esconder mais. O queixo erguido, ele encarou Simone. Se o que ela fez for verdade, então nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida. O silêncio momentâneo foi quebrado por um barulho estrondoso. A fumaça subiu ainda mais, e algo dentro da multidão começou a mudar. A tensão se tornou visível. As pessoas estavam percebendo que não se tratava apenas de uma luta interna. Era uma batalha por liberdade, por verdade. Daniel, uma voz feminina cortou o ar, e ninguém menos que Valéria surgiu, resplandecendo em meio ao caos. Você precisa ouvir. Pode não parecer, mas seu pai, ele tinha segredos para proteger vocês. Segredos que agora precisam ser revelados. O olhar dela era direto, mas havia uma preocupação que era palpável. Segredos? O que mais precisamos saber? Victor respondeu, quase desesperado. Alimentando os fantasmas do passado, algo começou a pulsar dentro dele. Ao mesmo tempo que queria desmoronar, também queria lutar. Os planos que seu pai fez, eles não diziam respeito somente a você, mas a toda a família. Valéria olhou para Daniel, depois para Miguel. É hora de olharmos para frente, não para trás. Não deixem que o medo continue a governá-los. Uma onda de determinação começou a brotar no peito de Victor. Ele respirou fundo. Sim, estamos juntos nisso, exclamou, sentindo o calor da coragem. O olhar de Daniel e Miguel se fundiu. Os laços familiares se fortificaram. E você, Simone? Disse Miguel, virando-se para a mulher. Você vai ficar assistindo nosso futuro se desmoronar ou vai nos ajudar a construir algo novo? O que antes parecia uma luta contra inimigos se transformava numa derradeira escolha. O olhar de Simone se fechou num misto de fúria e confusão. Você é tolo em achar que pode vencer isso. Mas talvez você tenha razão, juntos possam ser um desafio. Enquanto isso, a fumaça começou a dissipar, revelando o céu azul que antes parecia coberto por nuvens escuras. Uma luz inesperada estava ali, brilhando entre eles. Vamos então, juntos! Victor gritou, levando sua família para sair daquele pesadelo. E enquanto se afastavam,
Um leve sorriso surgiu nos rostos deles. A liberdade estava mais próxima do que nunca. A verdade ainda precisava ser revelada, mas uma certeza se formava. Eles estavam juntos e enfrentariam isso mesmo que o mundo ainda estivesse contra eles. E agora, o capítulo de suas vidas que eles pensavam perdido se reescrevia, cheio de promessas e desafios. A história deles continuava, e a pergunta permanecia: qual será o próximo passo? E você, que acompanhou essa jornada até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é muito importante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.